Crimes bárbaros, cruéis e as principais vítimas, crianças, que são alvos de ciúmes, de amantes rejeitados e de desavenças entre adultos. A cada dia surgem novos casos da violência brutal contra quem não tem nem como se defender. Veja só. Elas são inocentes e indefesas, alvos fáceis para mentes criminosas. Segundo este psiquiatra, crianças vítimas de ações cruéis não são casos apenas recentes. Não é uma coisa nova na história da humanidade. Sempre existiu. Houve, inclusive, nações ou grupos, né, de pessoas que, inclusive, eliminavam as crianças com defeito físico. Até hoje a gente encontra isso em certos grupos culturais. O especialista lembra de um caso que ficou conhecido como a Fera da Penha. O crime ocorrido na década de 60, no subúrbio carioca, chocou o país. Aconteceu aqui no Rio um caso muito grave. Uma mulher se apaixonou por um homem que era casado e que tinha uma filha pequena, de 4 anos, e ela então, imaginando, na medida em que ele não quis desfazer a família, que era o sonho dela para viver com ela resolveu atingir a criança. Ela matou essa criança, ateou fogo ao cadáver. Crimes como esses são cada vez mais comuns. Os personagens se repetem. Adultos que descontam suas desavenças e se vingam em crianças inocentes e indefesas. Homens e mulheres que não se conformam com o fim dos relacionamentos e usam de uma crueldade sem limites para atingir ex-parceiros. E o mais grave é que esses maus-tratos, na maioria das vezes, acontecem no âmbito familiar. Lavínia Azeredo, de 6 anos, foi uma dessas vítimas. A menina dormia em casa quando foi levada pela assassina. O corpo foi encontrado debaixo da cama neste hotel em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A menina foi enforcada com o cadarço do próprio tênis. Luciene Reis caiu numa armadilha montada pela polícia e foi flagrada negociando a libertação da criança com o pai da menina, Rony Santos, ex-amante dela, em troca de R$2.000 que ele guardava em casa. Ela foi presa e encaminhada para a Polinter de Magé, sob protestos. Outro caso que revoltou e comoveu a população aconteceu no município de Queimados, também na Baixada Fluminense. Vanessa Teodoro foi acusada de jogar o bebê num rio, logo depois do parto. A criança estava num saco plástico, foi arrastada pela correnteza, mas ficou agarrada num galho de árvore. Populares avisaram a polícia e ela foi salva. Vanessa contou que o pai é um ex-policial e que ele teria levado a criança logo depois que ela nasceu dentro do carro, onde os dois discutiram violentamente. O recém-nascido sobreviveu e foi levado para a adoção. O caso mais recente e revoltante aconteceu com Mirela Santana. A menina dormia neste carrinho quando a mãe foi ao supermercado e deixou o bebê sob os cuidados da filha mais velha, de apenas 9 anos. A criança teve uma das mãos decepada. A principal suspeita é Maria José Menezes, de 38 anos, tia de Mirela. E o crime teria sido motivado por vingança, por desavenças entre Maria José e a mãe de Mirela. Em depoimento, Maria José alegou inocência, mas teve a prisão decretada. O bebê se recupera numa UTI. Mas o que leva alguém a cometer tamanha crueldade? Problemas mentais? Segundo especialistas, a resposta é negativa. Não quer dizer que essas pessoas sejam, volto a dizer, doentes mentais. Elas são pessoas, tanto que elas são condenadas pela justiça e vão para os presídios, não vão para os hospitais para serem tratadas, porque a própria justiça reconhece que elas têm capacidade de saber o que estão fazendo e, sabendo o que estão fazendo, se manifestar voluntariamente por aquele ato. Problema mental, caramba, meu irmão. Dá uma nota de R$100 para ver se rasga ou se come. Absolutamente. Tá? É sem vergonhice pura. É psicopatia, é loucura. Quer chegar ali e resolver a questão dela? Não importa se é com uma criança, com um idoso. 3 casos brutais aqui no Rio de Janeiro só nesse começo de ano. Janeiro, fevereiro, março, nós tivemos Lavínia, aquela outra senhora que descartou o filho num córrego e também
o caso dessa menininha que perdeu a mão. Por uma desavença familiar, ela resolveu que teria que mutilar a criança. É o fim da picada, né? Aí ficam os pais chorando e tudo mais. Esse aí é o caso do Rony, não é? Que se envolveu com a senhorita Luciane Reis, essa que nós estamos mostrando aí no seu vídeo, e deu toda essa confusão. A Lavínia tinha sumido, ela foi encontrada da forma pior que existe no mundo, embaixo de uma cama, enforcada com um cadastro. É triste, né, meu irmão? É triste. Eu tenho aqui o Amêndola, o nosso comentarista de segurança pública. Ô, Amêndola, nós vamos parar com tanta brutalidade, tanta perversidade. Parece que é algo do ser humano já isso, né? Não de todos. Eu acredito que a maioria das pessoas são corretas, são conscientes, mas tem aí uma parte que não pensa em absolutamente nada. E se precisar matar, se precisar tirar a vida, não importa. Elas fazem isso com a maior normalidade possível. Não há a menor dúvida, ultimamente tem ocorrido vários casos irracionais, como se fossem de animais, bestas feras. Agora, você acredita, Amêndola, desculpa eu te cortar, que seja uma doença ou é sem vergonhice pura mesmo? Olha, isso aí deve ter um problema muito sério mental, né? Essas pessoas não são normais. Não é possível que uma pessoa que cometa esses crimes cruéis contra crianças sejam pessoas absolutamente normais. Eu não concordo com essa tese que sejam pessoas normais. Que as pessoas normais fazem parte da maioria da nossa sociedade. Mas elas sabem muito bem o que estão fazendo. Mas evidentemente sabem o que estão fazendo aí. Agora é motivado por problemas emocionais extremamente fortes. Agora são pessoas de uma formação moral extremamente baixa. São pessoas muito irracionais que nós não entendemos que ultimamente a sucessão desses fatos tem ocorrido e com crianças pequenas, né? E elas vão no foco, né? Para se vingar do desafeto, elas vão bem onde vai doer no cara ou na mulher. No caso dessa menininha que teve a mão mutilada, a nossa reportagem disse o seguinte, que a mãe deu a seguinte declaração: a mulher que teria cometido esse crime, ela sempre observou a mãozinha da menina mesmo. E a mãe falava, olha a mãozinha linda da minha filha. E foi exatamente lá que ela resolveu punir a mulher. Exatamente, questão da premeditação, da cogitação, premeditação, preparo para o fato de tirar a irmã maior para a sua casa, para ela ficar livre para cometer o crime. Isso é muito cruel, né?